que acontece com o resultado do SISU após a última parcial? Qual a variação a esperar? E aqui eu vou fazer a análise de dados para a medicina, pegando os dados do ano anterior. Primeiro, o que acontece? Quando a gente tem a parcial, a primeira, aí a gente vai entender o tom daquele SISU. Geralmente, na primeira parcial, as pessoas colocam onde elas querem. Então, vamos supor, muita gente quer ali as universidades da capital, o FMG, o FRJ, o UFC, e aí essas geralmente têm notas de corte maior. E aí, no momento que as pessoas que têm boas notas, mas não estão dentro daquela nota de corte, elas começam a migrar para os outros locais. E aí, da primeira para a segunda parcial, a gente observa um aumento de nota de corte da maioria, geralmente nem tanto dessas das capitais, as principais, mas da maioria das outras, resultado dessa migração. E geralmente uma variação de até 3 pontos, né? Uma média de 3 pontos. E realmente, nesse ano da primeira para a segunda parcial, a gente observou uma média de aumento de 2,84. Algumas reduziram, mas a maioria aumentou e aumentou isso aí, geralmente uns 2, 3 pontos. Teve algumas que aumentaram 5, 7 pontos, mas foi a exceção. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado para com aquelas universidades que têm uma vaga. Porque, duas vagas, né? Porque quando tem isso, uma pessoa ali já muda completamente. A nota de corte aumenta, de repente, 18 pontos, ou diminui, né? Porque uma pessoa que sai, uma pessoa que entra faz toda a diferença. Então, quando a gente está olhando com um número maior, a gente consegue ter um dado melhor em relação a isso. E aí aqui a gente vai pegar os dados então do SISU 2025. Lembrando que agora a gente está no SISU 2026. É sempre, a gente fala que a gente usa o Enem 2025 no SISU 2026. É uma confusão comum que você que está inscrito aqui no canal, que é o Manual do Vestibulando de Medicina, já não tem, mas que muita gente tem. Então aqui se a gente for pegar, olha que interessante, se a gente for pegar a primeira prévia do ano passado e a segunda, a gente vê uma tendência de aumento, olha, 801 para 802, 791 para 793, 787 para 789, 805 para 809, né? Então é o normal. Mas o que interessa para a gente agora é olhar esse movimento aqui, olha, o que acontece da quarta prévia para a nota de corte do SISU, né? Que é o que vai ser divulgado no dia 29 de janeiro. Inclusive, se você só vou continuar estudando, eu vou fazer um desafio de 4 dias, mostrando como montar um cronograma, como estudar, como se manter constante, como saber o que estudar, como estudar. Eu vou deixar o link aqui, ele é gratuito e vai ser nas próximas semanas. Então, olha só, a tendência de mudança da última parcial para a nota de corte é de uma variação de até 1 ponto, mas geralmente menor do que 1 ponto. Então, muda muito pouco. Então, se você está dentro do número de vagas, a tendência é que você continue dentro do número de vagas. Se você não está dentro do número de vagas, mas está muito pertinho, a chance de que você seja chamado numa lista de espera, ela é grande, dependendo do número de vagas, né? Se tem mais de 20 vagas, por exemplo, tem que rodar ali, teoricamente, uns 10%, isso já aumenta muito sua chance. Mas olha aqui comigo, olha, a FURG foi de 800,33 para 800,86. Então teve um aumento, mas bem menor do que 1 ponto. A UEM continuou exatamente do mesmo jeito. A UFES continuou exatamente do mesmo jeito. Lembrando que algumas que estão aqui não estão no SISU agora, tá? Porque esse dado é do SISU passado. A gente não tem a nota de corte ainda. A gente vai ter lá no dia 29. Aí aqui, olha, aumentou, mas menos do que 1 ponto na fundação, né? Que é a UFES. Nem se, né, a gente chama geralmente de fundação. Aqui diminuiu, mas menos de 1 ponto. Aqui continua exatamente do mesmo jeito. Ninguém entrou, ninguém saiu, né? Se a gente for olhar aqui na, na UFBA, né? Cadê a UFBA? A UFBA tá aqui, né? Olha. Aumentou mais menos que 1 ponto. Aqui aumentou um pouquinho mais que 1 ponto. Aqui aumentou menos que 1 ponto na UFAL. Na UESC, aumentou um pouquinho mais que 1 ponto. Então, a gente vê essa variação típica, tanto do SISU 2025 quanto dos SISUs anteriores, porque existe uma tendência de estabilização. A partir da terceira prévia, as coisas vão se estabilizando. E por último, aqui há alguns outros dados. Olha só, na UFES. Na UFES aqui, teve uma redução, mas bem pequenininha, menor que 1 ponto. Aqui, aumentou mais menos que 1 ponto. Tá vendo que é um padrão bem típico aqui, olha? Aumentou mais menos de 1 ponto. Aqui aumentou um pouquinho mais que 1 ponto, 1, pouquinho. Olha o FMG, aumentou 0,18, né? A UFOP aqui aumentou, mas também foi menos de 1 ponto. E lembrando que quando tem peso, né, às vezes esse aumento, ele é potencializado. Né? A própria nota, por exemplo, da UFRJ, da UFOP, ela sempre fica mais alta porque os pesos jogam a nota para cima. O novo peso da UFO, por exemplo, né, joga a nota para cima. Então, o que a gente espera a partir de agora? A gente espera uma estabilização. A gente espera uma pequena variação, mas geralmente uma variação pequena. Porém, as universidades que têm
um número de vagas muito pequeno, uma modalidade de cotas, tem uma vaga, duas vagas, três vagas, aí não tem como fazer uma previsão, porque uma única pessoa que entra ali já muda todo o contexto. Então, agora, é hora de fazer suas pesquisas, muito importante pesquisar, olhar o termo de adesão da universidade, olhar o termo do SISU, entender bem ele, ter certeza sobre primeira e segunda etapa, saber o que acontece se você passa na primeira etapa, se você passa na segunda, se você passa nas duas, se você não passa em nenhuma, tomar a sua melhor decisão, conversar com pessoas daquela universidade, vá nas cartilhas dos desempenhos médios, procure isso direitinho e eu tô na torcida aí pela sua aprovação. Um beijo.